Cara, vamos então agora, deixa eu te perguntar, tipo, beleza, o pessoal da QR chegou e falou, cara, queremos criar uma área de research ou primeiro te chamaram para ajudar com conteúdo, com outras partes e depois que veio a ideia da área de research? Como foi esse processo? A área de research sempre teve ali como um objetivo, eu ia dizer final, mas agora que eu me lembrei que é o objetivo inicial, na verdade, né? Porque seria o ponto inicial ali dessa corrida no sentido dessa jornada de criar um produto que fosse focado em Bitcoin e que conseguisse oferecer várias frentes de valor. Por enquanto, a nossa frente de valor agora é o conteúdo que eu publico lá escrito, mas já para deixar um spoiler, esse é apenas o primeiro passo, então existe uma sequência de vários passos que já estão em desenvolvimento também para criar valor, e eles me chamaram justamente para fazer parte dessa jornada de criação do Blockchain Research. Além eu entrei como analista on-chain, porque basicamente eu era o único analista on-chain, e depois como eu fiquei a cargo da área de research e construí essa área de research, que é o que eu estou fazendo agora nesse momento, aí eu passei para a Head de Research, mas eu também sou sócio do Blocktrends, então eu tenho um total interesse em fazer com que tanto a marca quanto o produto como um todo vá galgar, vá elevar de nível no sentido tanto técnico de ter mais capacidade técnica dentro do Blockchain Research, fornecendo material cada vez mais profundo e cada vez mais adequado ao tipo de público que a gente quer atingir. No momento, a gente está atingindo um público generalizado, mas a partir do momento que a gente vai conseguir desenvolver mais vias de produtos, desenvolver mais ferramentas e features dentro do Blockchain Research, a gente vai abranger mais formas de enxergar o mercado, e é justamente isso que a gente está fazendo agora. Eu fui convidado para trazer essa área de research para a vida, e eu trouxe essa área de research para a vida, e agora a gente já está no processo de desenvolver novas features, novas funcionalidades para os usuários do Blockchain Research. E quando a gente fala research, é um termo um pouco amplo, assim, diferentes empresas têm diferentes visões do que eles querem fazer com research. Então, qual é o escopo de research na Blocktrends? E, ou seja, então, o que vocês escolheram olhar e por que vocês escolheram olhar esses temas e não outros temas? Bom, no início eu fui convidado para criar uma área que a gente conseguisse desenvolver relatórios e desenvolver material que pudesse ser monetizado. Obviamente, eu entrei com a minha perspectiva do que seria preciso para que isso viesse à vida e viesse a ser consumido de forma direcionada para aqueles que necessitariam. Ou seja, no início, a minha ideia era trazer é, uma ajuda, de fato, seria basicamente uma ajuda na tomada de decisão daqueles que querem acumular Bitcoin ou que querem negociar Bitcoin. Então, a minha ideia era de fato, desenvolver uma forma de criar ajuda, de criar valor para aqueles que precisam ou que querem se posicionar melhor no mercado. Seja um alocador de longo prazo, ou seja, aquele plebe que está acumulando Bitcoin constantemente, ou seja, um cara que tem mais interesse em fazer um trade ou que queira fazer uma entrada mais específica. Então, lá dentro do Blockchain Research, a gente divide para tanto pessoas que querem acumular por longo prazo, nós dentro dos relatórios sempre posicionamos o viés de curto, médio e longo prazo, para que cada indivíduo saiba escolher ali o seu prazo de investimento e que saiba escolher a sua forma de alocação. Então, justamente para isso que a gente desenvolveu esse tipo de research. E esse research é basicamente da seguinte forma: nós trazemos uma inteligência de mercado, nós trazemos uma forma de você tanto se sentir mais à vontade comprando Bitcoin, isso para um bitcoinheiro já nato, que já entendeu ali os fundamentos da rede e está acumulando, talvez não seja mais tão necessário ele se sentir tranquilo, porque ele já se sente tranquilo por já ter compreendido completamente o que significa, o que é os fundamentos da rede. Mas para ele poderá ser interessante no que? Na forma dele conseguir absorver mais Bitcoin. Então a gente dá sempre essa inteligência de mercado para esse indivíduo de como conseguir alocar mais capital de forma mais interessante, como nós fizemos em novembro, onde o preço ali deu uma recuada bastante interessante após a FTX, e nós fizemos um relatório chamado A Hora de se Posicionar, justamente dizendo, porque já no título era a hora de se posicionar. Então, para esse indivíduo,
foi bastante positivo. E até mesmo para o indivíduo de curto prazo, que acabou de entrar no Bitcoin e está começando a entender os fundamentos da rede, a gente acaba também dando uma ajuda no sentido de deixar ele mais tranquilo para o que pode vir em seguida, para o momento de mercado turbulento, para o momento de alta volatilidade. Então, a gente tem essas duas viés, tanto para o cara que está entrando, quanto para o cara que está já no mercado, já no Bitcoin há algum tempo, e aí pode ter essa forma de entender ou de absorver conhecimento de forma mais direta e direcionada ali justamente para o perfil que ele tem. Então, a nossa research é basicamente isso, é inteligência de mercado. Existem algumas outras formas de research que poderiam ser focadas para uma empresa, ou como ela se posicionaria no Bitcoin, ou como ela construiria coisas no Bitcoin, etc. A nossa research é focada em inteligência de mercado para o indivíduo que é alocador, que é acumulador de Bitcoin, ou, eventualmente, também para que alguns traders possam fazer isso também. Existem esse tipo de perfil mais de longo prazo, e também existem alguns assinantes com um perfil mais de curto prazo, mais imediatista, e para eles também é possível fornecer algum viés, só que para todos aqueles que já assinaram, ou que são assinantes do Blockstream Research, sabe que eu sempre deixo uma mensagenzinha em quase todos os relatórios, indicando que o HODL, que o viés de longo prazo é sempre aquele que vai capturar mais alfa do mercado. Então, eu acabo também dando tanto a inteligência de mercado de curto prazo ali específica, quanto também para trazer mais indivíduos para essa visão de longo prazo e compreenderem como se posicionar de forma melhor dentro do Bitcoin. Bom, só queria falar que eu assino o Blockchain Research também, acho que desde novembro ou dezembro eu lembro desse relatório assim. Então, pessoal que está escutando, é verdade. E, tipo, no fundo, a gente da mineração também sabia. Se era uma oportunidade muito clara de entrada, de compra, era uma tendência muito grande de ter feito fundo, né? Tipo, se olhar todos os indicadores em novembro, dezembro, sei lá, você olha o múltiplo de Puel, você olha, sei lá, média móvel, você olha qualquer coisa, tava tudo dando compra gritante, assim, era uma oportunidade que, sei lá, acho que qualquer pessoa que está mais tempo no ecossistema consegue ver isso com razão e não emoção e consegue entender esses sinais. E aí eu te pergunto, você falou que vocês escolheram fornecer essa inteligência de mercado. E para isso, pelo menos lendo os relatórios, o que eu vejo mais é uma questão de análise on-chain e contexto macro. Por que vocês escolheram esses dois em específico? Ou seja, vocês acreditam que para a compreensão do Bitcoin é on-chain e macro, porque o macro é o fator exógeno que entra dentro do ecossistema e faz o Bitcoin, sei lá, interagir com o mundo fiat. Qual foi o nó Bom, decisório para escolher esses dois? a decisão total da formatação do relatório, no que diz respeito ao conteúdo, foi todo minha, então já era aquilo que eu produzia como conteúdo e aquilo que eu achava que era interessante para que eu mesmo me conhecesse sobre o mercado, e depois eu entendi que conhecer o contexto é bastante importante. E eu acho que isso veio tanto de estudo como os traders gostam de falar, tempo de tela. Eu acho que por conta de presenciar os eventos e estar sempre observando os eventos e observando a reação do preço, observando os eventos, observando a reação do preço, isso daí vai criando alguma forma de compreensão que você entende que não é apenas a rede que faz preço. Na verdade, o preço ele é basicamente um produto da negociação descentralizada. E nesse momento, o Bitcoin ele tem uma precificação com base no mercado cambial, por conta da própria conceituação, do próprio conceito dele ter nascido como uma moeda, e por conta disso, os pontos centralizados de negociação de Bitcoin começaram a oferecer essa negociação em forma de swap cambial, que seria basicamente uma troca entre moedas, né? Então a gente tem uma troca da moeda fiat para o Bitcoin, assim como acontece com outros ativos digitais, assim como acontece também com outras moedas fiat. Então a gente tem um produto entre o valor do Bitcoin e o valor do dólar. É justamente esse valor cambial que nós chamamos de preço, né? Nós conhecemos como preço, basicamente, o valor cambial. Se você for no Foreign Exchange, né, que muita gente conhece como Forex, que é o mercado cambial de fato, você vai ver o preço do dólar em euro, ou o preço do euro em libras. Então, basicamente, aquele preço, na verdade, é a taxa cambial. E o que a gente entende como taxa cambial no Bitcoin é, do fato, o preço do Bitcoin, que hoje é amplamente conhecido como o preço do dólar. Então, toda vez que a gente fala preço, a gente fala em preço do dólar ou a taxa cambial da negociação do Bitcoin denominado em dólar. Então,
como isso é uma razão, né, como isso é uma relação entre duas moedas ou dois ativos, ou uma commodity de um ativo, dependendo do seu viés de enxergar o Bitcoin, basicamente significa que tanto a valoração do denominador é irrelevante quanto a do numerador. Isso significa que não adianta nós compreendermos somente a valoração do Bitcoin como ativo, commodity ou moeda, sem entender o outro lado da barra, né? Que a gente tem BTC barra USD. A gente precisa também compreender o outro lado da barra, que seria a valoração do próprio dólar, ou como é que isso estaria sendo negociado no mercado. Então, por que eu quis trazer a vertente de macro? É justamente porque como o preço é um reflexo da negociação ou da psicologia de negociação do mercado no que diz respeito à sua aversão ao risco, então, o preço ele é uma variável que é completamente determinada, ou completamente não, mas majoritariamente determinada pela psicologia do mercado. Isso seria o quê? Um entendimento de maior aversão ao risco ou menor aversão ao risco. No momento que existe maior aversão ao risco, o preço do Bitcoin acaba sendo negociado negativamente, porque como há menos liquidez no mercado, como há mais pessoas tentando levantar cash, né, tentando levantar dinheiro e se desfazendo do Bitcoin, o preço do Bitcoin acaba caindo, porque dentro de um livro de ordens, a ordem que é executada é a seguinte após a primeira que foi executada. Ou seja, numa ordem de compra, após essa ordem de compra ser executada, vem a seguinte, e a seguinte, e a seguinte, e assim o preço vai escalando. Então, se existe menor versão ao risco, que as pessoas estão mais propensas a posicionar ordens de compra, o preço acaba indo completar essas ordens de compra e escalando o preço. Isso tudo eu estou dizendo por quê? Porque a compreensão macro é justamente para compreender esses períodos de maior aversão ao risco ou menor aversão ao risco. Ou, em outras palavras mais simples de compreender, é basicamente para tentar entender quando as pessoas estão mais propensas a comprar Bitcoin ou quando estão mais propensas a vender Bitcoin. E isso está completamente ligado a outros fatores externos. Então, se existe um mercado macro, se existe uma aversão macro, o macro, nós estamos falando do mercado global, no geral, seja mercado de ações, títulos, dívida, etc. Se existe um cenário de maior aversão ao risco, a gente tem o Bitcoin sendo negociado negativamente. Se existe um mercado inteiro com menor aversão ao risco, ou mais propenso ao risco, com mais vontade de tomar risco, nós temos um mercado positivo para o Bitcoin. E por isso que o macro é importante, eu sempre quis relacionar tanto a valoração do Bitcoin através de on-chain, porque é assim que a gente valora o Bitcoin, como um macro, que seria basicamente essa psicologia do mercado externo à rede, para nós compreendermos qual seria a capacidade de entrada de capital ou a não capacidade de entrada ou maior capacidade de retirada de capital, justamente com base no risco que os formadores de mercado ou fundos de investimento ou investidores institucionais e varejo estão sentindo de acordo com aquilo que eles acreditam que possa ser no futuro, né? Então, o risco é basicamente uma medida daquilo que você está propenso a sentir no futuro. Então, se você tem mais aversão ao risco, você está com maior vontade de não se arriscar, isso significa que você tenha internamente, quase que internalizado, você tem a visão de que pode ser pior no futuro. E se você tem menos propensão ao risco, significa que você acha que no futuro vai ser melhor. É basicamente assim que funciona e através de indicadores macroeconômicos a gente consegue fazer uma síntese disso aí e é por isso que a gente uniu tanto a rede quanto uniu o mercado no geral. Perfeito. Uma coisa que você falando, eu pensei muito aqui, é que, se eu me lembro bem, você me corrige se não for preciso minha lembrança, mas 2021, mesmo no segundo semestre, assim, todos os indicadores on-chain mostravam que sim, o preço do Bitcoin ia passar tranquilamente os 60 mil, o preço no segundo pico tinha sido só compra spot, supostamente, os indicadores on-chain, eu lembro de análises do Will Clemente, sei lá, todo mundo falava que a gente ia chegar em mais de 100 mil, por exemplo. E isso não rolou. E na minha leitura, muito disso não ter rolado tem a ver com o contexto macro, que foi a primeira grande inversão, sei lá, desde o ciclo de 2009, 2010, né, do Fed. O que isso significa? Isso significa que 2022 foi um ano de grande aprendizado para o ecossistema on-chain, essa questão de qual é o tamanho da influência do ecossistema no preço e qual é o tamanho de fora. E conforme o ecossistema vai crescendo, o market cap do Bitcoin vai sendo maior,
a gente se torna mais exposto inerentemente ao mercado macro. Você diria que isso está certo? Tipo, quais foram os aprendizados que você tirou desse período de 2022? Não, totalmente, principalmente por conta do perfil daquele que aloca capital no Bitcoin, né? Daquele que, e quando eu digo alocar capital no Bitcoin, eu não estou falando daquele indivíduo que está fazendo DCA de 50 a 100 reais por semana. A alocação de capital seria um posicionamento mais estratégico, e geralmente quem faz isso são investidores institucionais. E os investidores institucionais, eles vão ter inerentemente uma compreensão do que é o Bitcoin, diferente de um bitcoinheiro, de alguém da bolha, né? Então, um investidor institucional, ele acaba colocando o Bitcoin ali muito próximo do que seria uma ação de tecnologia, ou talvez como se fosse um ETF alavancado de ações de tecnologia, basicamente. E essa é a compreensão de fundos de investimento. E tinha um dado do The Block, né? Eu agora não vou saber como é que está exatamente, eu teria que abrir o painel, mas eu acho que foi um mês ou 2 meses atrás, não, foi em 2022 ainda, que afirmava que cerca de 98% do volume de transferências que acontecia na rede do Bitcoin era proveniente de baleias, eles chamam de baleias, mas seriam basicamente de carteiras com mais de 1.000 bitcoins. Então, isso significa que a maior parte do volume de transferências da rede do Bitcoin acontece em alocações estratégicas, e essas alocações estratégicas são feitas por indivíduos que estão dentro de fundos de investimentos tradicionais. E fundos de investimentos tradicionais, eles vão acabar negociando o Bitcoin muito similar àquilo que eles veem no mercado tradicional. Por isso que o Bitcoin acaba inerentemente tendo esses choques de volatilidade muito similares ao mercado tradicional, justamente porque esses indivíduos que estão fazendo a maior parte da negociação do Bitcoin têm um viés que eles olham para o mercado macro, eles olham para a Fed, eles olham para juros. Isso você pode ver tanto no macro, na perspectiva de ciclo do Bitcoin, e você pode ver também no micro. Se você quiser fazer um teste muito rápido, espera uma fala do Jerome Powell, né, que é o presidente do Fed, abre o TradingView em 4 telas, coloca de um lado Nasdaq, coloca SPX, DXY, que é o índice do dólar, e coloca o Bitcoin. E fica esperando 5 minutos, 3 minutos mais ou menos, antes de começar a fala. Você vai ver em tempo real isso que eu estou falando. Basicamente, o Bitcoin vai se comportar no micro bastante similar à Nasdaq, que é o SP500, e vai se comportar com correlação negativa ou correlação inversa ao índice do dólar, justamente por conta desse sentimento de aversão ao risco. E esses caras que alocam a maior parte do capital do Bitcoin são eles que têm a capacidade de influenciar o mercado. Então, o que aconteceu da gente ver um mercado cada vez mais conectado com o macro é justamente por conta desses indivíduos que têm a maior poderio de fogo no mercado, no ecossistema no geral, não no que diz respeito à rede em si, porque ela lá continua inerentemente produzindo blocos e gerando hashes, mas no que diz respeito à negociação do ativo Bitcoin, não rede, o ativo Bitcoin, ele fica muito sensível a essas variações, justamente por conta que a maior parcela de capital e de volume de negociação está sendo feito por indivíduos que não estão olhando ali para a taxa de hash, etc. Eles estão olhando, na verdade, taxa de juros, fala do Powell, o fluxo de liquidez do mercado. E o que a gente viu ali naquele segundo topo foi justamente totalmente derivado de liquidez, né? Então, quando a gente fala de liquidez do sistema, a gente está falando da quantidade de capital disponível no mercado ali, que pode variar o preço do Bitcoin ou pode variar o preço dos ativos no geral. E a gente teve o Bitcoin meio que dando um front run, meio que se antecipando à enxugada de liquidez que começou logo em seguida, em 2022, né? Então, o Bitcoin fez o segundo topo um pouquinho antes do ano de 2021 terminar, e aí, quando foi no início de 2022, o Fed começou a enxugar a liquidez do mercado, ou seja, começou a fazer o processo de contração monetária, reduzindo o balanço dos ativos dele e elevando taxa de juros, e o Bitcoin meio que sentiu isso porque fica na ponta do risco, né? Então, a gente tem o menor risco, que seria um título público, que ali o governo, em teoria, nunca pode dar default, a gente sabe que isso não é verdade, mas e na ponta do risco extremo a gente teria ativos
de alta volatilidade, como ações de tecnologia de múltiplos muito esticados e ativos digitais no geral. Então, a gente tem justamente esse sentimento do macro impactando o Bitcoin justamente por conta da liquidez do dólar. E aquilo volta àquela equação que eu falei, Bitcoin e dólar, né? No momento que o Bitcoin sentiu essa retirada do dólar, essa retirada de liquidez do mercado, ele veio ali corrigindo e impedindo que qualquer outro indicador que pudesse ter sido falado on-chain, ou técnico, whatever, que falasse que ia bater 100 mil, não atingisse de fato, porque não existiria liquidez suficiente e não existiria propensão ao risco suficiente para que essas ordens de compras fossem executadas, como expliquei anteriormente, que o processo do preço subia justamente ordens de compra sendo executadas em sequências, né?